porque o Senhor está fazendo algo novo no nosso meio. E nós queremos, como igreja, receber tudo o que o Senhor está fazendo. Nos abençoe, nos guarde. Ministre, Senhor, os nossos corações, porque nós queremos crescer e crescer em abundância em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Lucas, você toca teclado? Sim? Não, né? Gente, nós estamos numa nova série esses 2 meses. E eu gostaria de convidar você hoje a apertar os seus cintos para a gente conversar um pouco acerca de algo que Deus colocou no meu coração para trazer para você como igreja. Essa é uma mensagem muito específica do coração de Deus no dia de hoje para nós. Eu estava orando e o Senhor falou, fala isso para a igreja. Então eu comecei a meditar, primeiro eu recebo a palavra e depois eu repasso ela para você. O tema da mensagem de hoje que nos ficou separados é fé, unção e favor. Provavelmente ao chegar no culto hoje, você vem com uma ideia sobre fé, uma ideia sobre unção e uma ideia sobre favor. Todos nós estamos buscando algo novo de Deus, todos nós estamos buscando que o Senhor acrescente a nossa fé, queremos nos mover debaixo da unção e queremos ter o favor de Deus em nossas vidas no dia a dia. Eu gostaria de salientar o primeiro ponto só para entendermos um pouquinho, que uma vez que nós fomos gerados em Deus para um propósito eterno, uma vez que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo, você já é extremamente abençoado por Ele, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Essa é a nossa identidade. Em Cristo Jesus nós temos uma identidade, e a nossa identidade é a identidade de filho. Filho é aquele que é cuidado, filho é aquele que é amparado, conduzido, direcionado, filho é aquele que é disciplinado e ensinado naquilo que o Pai ensina. Então, quando a gente pensa acerca de quem nós somos em Deus, isso deve estar definido para nós. Definido que o Senhor nos ama e ninguém muda esse amor. Quando Deus olha para você, Ele olha para você com amor eterno. E Ele nunca vai odiar você, porque Deus é incapaz de odiar você, Ele só ama você. O coração dele se derrama de amor por você constantemente. Esse amor nos sara, esse amor nos restaura, esse amor nos vivifica. A grande questão é, quando nós vamos desenvolvendo a nossa caminhada cristã com o Senhor, quando nós vamos crescendo com Cristo e nos tornando um discípulo, é preciso que nós como igreja estejamos atentos, que o fato de ser filho, de ter a identidade de Deus, deve nos conduzir a um local, a um lugar, onde nós respondemos e correspondemos com Ele. Então provavelmente eu não vá falar sobre fé, nem sobre unção, nem sobre favor, baseado nos sinais que possam se manifestar hoje aqui. Nós entendemos que a fé não é um sentimento, é uma convicção. E nós já recebemos e vimos Deus fazer muitas coisas ao longo da sua vida. Se você for colocar no papel, você não vai ter folha suficiente, porque você vai ver que todos os dias Deus faz um milagre em prol da sua vida. Todos os dias a fidelidade do Senhor se manifesta a você. Todos os dias Deus demonstra o quanto Ele é bom e o quanto Ele ama você. Então é indiscutível isso. A grande questão de hoje é que dentro dessa mensagem, eu quero que você saiba que é uma mensagem pastoral, é uma mensagem que vem com cunho pastoral, para nos ensinar alguns pontos e alguns fundamentos. Então a grande questão hoje à noite não é o quanto nós sabemos sobre o amor de Deus, mas o quanto nós estamos correspondendo com esse amor, o quanto nós estamos nos movendo nesse amor e o quanto nós estamos frutificando nesse amor. Então o primeiro fundamento que eu quero falar é o fundamento da fé. A fé não se resume a milagres, mas a fé gera e realiza milagres. A fé não se resume a experiências sobrenaturais, mas a fé, ou pela fé, nós experimentamos coisas sobrenaturais. Nós temos entendido que a fé, ela não tem a ver com um pensamento positivo, mas ela tem a ver com convicção. E o que eu quero trazer para você sobre fé,
é justamente sobre o fundamento. Porque nós estamos vivendo numa época, e Jesus está voltando para a sua noiva. Jesus está todos os dias declarando e proclamando que Ele está vindo buscar uma noiva. Não uma noiva menina, mas uma noiva madura. Não uma noiva menina que se suja e fica suja, mas uma noiva madura que está limpa, com as suas vestes limpas. O fundamento da fé é a convicção naquele que nos chamou. A Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 32, que quando nós conhecemos a verdade vai nos limpando e vai nos transformando. Essa verdade não apenas nos limpa e nos transforma, mas essa verdade também gera fé em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se não houver fundamento bíblico, não existe fé. Vai ser um pensamento positivo, vai ser uma emoção, vai ser um sentimento ou um desejo de algo bom, mas não será fé. A fé em Deus, a fé de Deus, ela é inabalável. Ela não retrocede, ela só avança. A fé de Deus, ou a fé em Deus, ela transforma qualquer realidade que você possa imaginar. Então o fundamento da fé vai começar nas Escrituras. E quem sabe na geração que a gente vive, nós somos uma geração que entende muito sobre dons, entende muito sobre mover no Espírito, entende muito sobre o profético, mas nós estamos deixando a desejar sobre entender ou conhecer a Deus pela sua palavra. 1 Coríntios 13 vai dizer que vai passar as profecias, vão passar os sinais e vão passar os milagres, mas vai restar uma coisa só: o amor. E quando tudo isso passar, onde está fundamentada a sua e a minha fé? Uma das coisas que nós vemos quando a palavra fala sobre a importância de mergulharmos nela, está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva, e ela é eficaz, poderosa, mais cortante do que espada de 2 gumes, apta a discernir intenções e motivações do coração do homem. Essa palavra que nós estamos falando hoje é tudo o que nós precisamos. No momento de crise, no momento de ansiedade, no momento de medo, a palavra se torna a base em nós. A palavra nos ajuda a discernir porque eu faço o que eu faço, porque eu ando do jeito que eu ando, porque eu realizo o que eu realizo. A palavra, ela vai limpando o nosso coração e vai nos fundamentando. A única pessoa que deseja tirar você do ambiente da palavra, do ambiente das Escrituras, é o próprio inimigo da sua alma, é o próprio diabo. Deus não coloca sono em você quando você está diante da palavra. Quem coloca é o inimigo, ou o seu cérebro que não quer se abrir para a revelação. Mas o Senhor gera em nós desejo pela palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem um lugar de proteção, e através da palavra nós geramos uma fé sólida, uma fé que não vem por sentimento, uma fé que não vem por modismo, uma fé que não vem por eventos, mas é uma fé sólida e constante. A Bíblia nos fala também em Mateus capítulo 7, quando ela diz assim, Jesus dizendo: a quem compararei essa geração? Porque aquele que lê essas palavras e não as pratica, eu vou compará-lo a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E veio as tempestades, e o vento, e o maremoto, e aquela casa afundou. Mas aquele que lê essa palavra e a pratica, eu o compararei a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Nós passamos por crises, nós passamos por momentos difíceis, mas quando nós estamos firmados na rocha, essa tempestade vem até nós, ela bate, mas não nos derruba, porque nós estamos firmados sobre a rocha. Quando nós estamos de fato firmados sobre a rocha,
desenvolvendo um relacionamento sólido com Jesus, nada consegue nos roubar a esperança, a alegria, ou a paz, ou a convicção. Nada consegue colocar medo em nós, porque a palavra, ela é a fonte de revelação sobre quem Deus é. E quando eu olho a maneira que Deus gera a fé através da palavra, é no ambiente de intimidade. Se não tem intimidade, não tem fé, porque a fé é a resposta a um ambiente de relacionamento com alguém. Isso é, quando eu me relaciono com Deus, eu o conheço, e quanto mais eu o conheço, mais eu sei sobre quem Ele é. E a única maneira que eu vou dizer para você, além de buscar a sua face e ser revelado pelo Espírito Santo, de conhecermos mais o Senhor, é estarmos enraizados nas Escrituras. Paulo traz uma palavra de orientação, e eu creio que de exortação também a Timóteo. Ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas ele diz, como alguém que maneja bem a palavra da verdade. Nenhum problema sobre a tecnologia, sobre os celulares, mas a grande verdade é que até nos celulares, nos tablets e nos computadores, nós não conseguimos mais manusear a palavra. A questão de você manusear a palavra não tem a ver com um ato de religiosidade, mas tem a ver que quando você contra e lê e medita, aquilo fica gravado no seu coração. Nós precisamos deixar a palavra ter esse lugar em nós, esse lugar de fundamentação, esse lugar que nos sustenta, esse lugar que nos traz segurança. Nós temos uma geração vazia na nossa época, uma geração vazia da palavra, que diz que tem fé, que crê em Deus, mas na primeira adversidade ela retrocede, ela volta, ela desiste, ela abandona, então ela não sabe quem é esse Deus. Lembro dos apóstolos. Os apóstolos foram gerados na fé, porque a palavra que eles liam era o próprio Jesus. Depois que Jesus vai para os céus, deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem outra função senão nos consolar, nos conduzir e nos ensinar sobre a palavra, revelando e apontando para Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, vai dizer: e o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as coisas que já te foram ditas. Se a palavra não estiver no seu coração, como o Espírito Santo vai poder lembrar a você? Se a palavra não tiver esse lugar de solidez e de prioridade no seu coração, como você vai conseguir relembrar no momento que você mais precisa sobre quem Deus é? A fé tapa os seus ouvidos para o clamor do mundo, a fé tapa os seus olhos para o caos do mundo, e ela abre os seus ouvidos e os seus olhos para o sobrenatural de Deus. É o momento que você ora e diz assim: Senhor, eu não posso, tal pessoa não pode, mas o Senhor pode, e em Ti nós faremos proeza, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não estiver enraizado na palavra, você será um crente fraco, você será um crente medíocre, que vem para se reunir no ambiente, mas você não tem propósito, você não sabe por quê. Se você não estiver enraizado na palavra, você pode até viver uma vida de sucesso material, mas você nunca vai experimentar a plenitude espiritual. Quero testificar para você que o material passa, o seu dinheiro passa, a sua casa passa, o seu carro passa, o seu perfume passa, a nossa vida passa, mas em Cristo Jesus, como nova criatura, nós vivemos para a eternidade. É a palavra que nos garante isso. É a palavra que diz isso, que hoje nós vivemos aqui por um tempo, mas chegará um dia que nós vamos ver Deus face a face. Chegou a hora de nos levantarmos, chegou a hora de deixar o Espírito Santo gerar isso em nós. O salmista diz no capítulo 1 dos Salmos, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite.
Não é Deus que está ocupando você a ponto de você não ter tempo de meditar. Não é Deus que está arrancando de você as oportunidades de você ouvir a palavra. É o próprio inimigo da sua alma que não quer que você se encontre com a realidade da sua identidade. Deus quer gerar solidez na sua vida cristã e na minha vida cristã. Quando eu olho para os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles se moviam em fé, não por aquilo que eles eram ou podiam, mas por aquilo que Jesus declarava para eles, que eles viram e que as Escrituras testificavam. Então eles se moviam debaixo de milagre e debaixo de sobrenatural. A fé é uma realidade de uma convicção para aqueles que caminham em intimidade com Jesus. Pastor, como eu posso começar a me desenvolver em intimidade com Jesus? Como que isso pode se desatar na minha vida? Eu preciso dizer para você, se você é cristão e você não caminha com a palavra, você precisa rever novamente que tipo de cristianismo você anda crendo ou seguindo. O cristianismo fala sobre Jesus como cabeça da igreja. E Jesus como o cabeça da igreja é aquele que nos governa, nos direciona, é aquele que nos dá o que a gente precisa para continuar vivendo. Isso é, eu preciso me perguntar todos os dias que tipo de cristianismo eu estou vivendo. Eu posso viver qualquer tipo de moda que acontece no mundo, eu posso seguir qualquer movimento, mas nenhum movimento e nenhuma moda sustentará você no momento que você mais precisar. A única coisa que te sustenta é a palavra de Deus. O próprio Jesus meditava na palavra o tempo todo, estava firme na palavra o tempo todo, porque ele sabia de uma coisa: ele precisava estar focado no que o Pai falava, porque quanto mais ele estivesse focado, menos ele se desviaria do propósito. Quando a gente desvia a nossa vida da vida de Deus, tudo começa a dar errado. Tudo começa a se bagunçar, nos desviar. Tudo começa a virar um emaranhado, um laço do passarinheiro. De fato, a peste perniciosa que fala ali em Salmos 91 começa a chegar perto de nós. Medo, angústia, pavor, tristeza. E nós estamos sozinhos, enclausurados e com medo, porque a gente não sabe que o Deus que nós servimos nos guarda, nos protege. E não importa o que esteja acontecendo, Ele continuará sendo fiel sobre as nossas vidas. Então a fé se desenvolve pela palavra. E nós não podemos ser um tipo de crente que vive vindo para a igreja, mas não é um cristão autêntico que tem intimidade com a palavra. O que nós vivemos aqui deve ser fruto do que a gente vive durante a semana. A nossa adoração aqui nada mais é, nada menos é do que fruto do nosso estilo de vida durante a semana. Pastor, é complicado? É difícil ser crente aí fora? Pastor, você não tem noção das tentações que a gente sofre? Talvez não, mas eu posso dizer para você: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando nós estamos em Cristo, enraizados e fundamentados, a nossa identidade nele é ativada e a gente passa a viver de uma maneira diferente. Eu tenho acompanhado algumas pessoas, especificamente tenho visto algumas pessoas se movendo em novos níveis com Deus. O Fábio, do teclado aqui, é um dos. O Fábio é um homem hoje que não era ontem, que não era há 3 meses atrás. Até o momento que ele entendeu, eu não posso dissociar a minha vida com Deus, da minha vida de trabalho, da minha vida do dia a dia e fora, da minha vida familiar. E ele começou a entender isso. O Espírito Santo fez uma obra no coração dele. O Fábio é uma outra pessoa hoje. Quando eu converso com ele, quando eu vejo ele agindo, quando eu vejo ele orando, eu falava com o Fábio temores, medos e ansiedades no passado.
pastor, o desafio é grande, a tribulação está vindo, o demônio está se levantando. Hoje o demônio se levanta, a tribulação se levanta, é o mesmo Fábio, mas dentro dele existe uma convicção que não havia antes, e hoje ele ora e repreende, e Deus responde. Ele entendeu pela palavra que se ele crer, conforme Jesus falou em João capítulo 14, versículo, e capítulo 15 também, se nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concederá aquilo que nós estamos pedindo. Então Jesus está dizendo: eu quero levar você como cristão a viver uma vida além da mediocridade, além desse nível raso. Deus quer nos levar a um nível de vida profundo. Afinal de contas, eu não quero ser um cristão e dizer que eu sigo a Cristo e viver meia boca. Não é assim. Nós somos chamados a viver sobre o sobrenatural e coisas excelentes nele. Aleluia! A fé gera a unção. Eu gostaria de usar o exemplo de um homem. Eu tenho estudado nos últimos 2 anos sobre Davi e sobre Saul. Então sempre estou trazendo exemplos deles. E eu acho interessante que a unção, ela é resultado daquilo que a gente crê e vive com Deus. A unção é resultado do compromisso que eu tenho na minha vida cristã com Deus. Então o que é a fé? A fé é a convicção naquilo que Deus fala. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, já aconteceu. Isso é fé. Isso é fé. O homem não muda. A política não tem como interferir. Se Deus falar, já era, já aconteceu. A unção é consequência do meu compromisso, da minha vida de fé. Esse homem chamado Saul, em certos momentos ele pisou na bola algumas vezes, e Deus foi dando misericórdia sobre a vida de Saul. Ele era um menino muito bom quando foi chamado, tinha um coração bom, ele tinha boas intenções, ele tinha qualidades de rei. Só que Saul era a resposta ao clamor de uma necessidade. Saul não foi levantado porque ele estava pronto. Saul foi encontrado no meio de uma necessidade e foi lançado porque o povo queria algo, era a resposta do clamor do povo. Mas Deus derrama, por causa do coração dele, uma unção sobre ele. E o que é a unção? A unção é o poder de Deus sobre nós, que faz com que nós vivamos o estilo de vida que Jesus viveu, onde a gente coloca a nossa mão e as coisas acontecem, porque de nós flui poder. A unção é poder. É poder para expulsar demônios. A unção é poder para você declarar e ver as coisas acontecendo. A unção é você falar sobre o Evangelho e pessoas se converterem, corações se quebrantarem. A unção é você orar pelo enfermo, o enfermo se levantar da cadeira de roda. Unção é o propósito de Deus sobre a vida daqueles que caminham numa vida de fé. Você não pode viver uma vida de fé e não ter unção sobre você. Quando você fala, quando você canta, quando você age, não precisa só ser na igreja, onde for, mas você fala debaixo da unção, você sempre vai perceber, você está falando uma coisa e Deus vai acrescentando. E você fala: cara, eu não falei aquilo, eu não queria falar aquilo, o que aconteceu? É a unção de Deus sobre você. Quando a unção vem sobre nós, ela traz sabedoria, ela traz inteligência, ela traz revelação. Mas eu preciso estar comprometido com a minha vida de fé, se eu quiser viver ou desfrutar da unção do Senhor sobre mim. Quando nós não estamos debaixo da unção, nós fazemos tudo e nós cansamos. Quando nós não estamos debaixo da unção do Espírito Santo sobre nós, nós tentamos coisas e as coisas ainda que possam acontecer, mas a gente não desfruta daquilo porque é extremamente pesado. A Bíblia diz que a unção, ela não acrescenta dores, ela não gera jugo, mas ela gera leveza. A unção de Deus sobre você vai te dar longevidade de dias. A unção de Deus sobre você vai fazer você enxergar além do que está acontecendo. A unção de Deus sobre você vai te dar sabedoria e discernimento sobre cada situação.
A unção de Deus sobre você vai fazer com que você olhe para alguém que está falando algo com você, mas você entende o que está por trás das palavras dela. Saul perdeu a unção. Lembre-se, a unção, ela tem um preço. Embora a salvação seja de graça, a unção tem um custo. E o custo da unção é o compromisso e a obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, não precisa abrir, capítulo 15, versículo 23. Depois que Saul começa a desobedecer a Deus, Deus olha para ele e fala assim: Samuel, Saul me desobedeceu e eu o rejeitei. Gosto de falar sempre que Deus não rejeita a pessoa, Deus rejeita aquela pessoa para a função que ela estava desempenhando. E Saul foi rejeitado por Deus no sentido de ele perdeu a unção, porque ele misturou as coisas aqui dentro. E ele achou que o fato de ter a unção para governar um reino fazia dele alguém que pudesse governar o reino sacerdotal de Deus. Vou te explicar. Ele acelerou o passo. Deus havia falado para ele esperar que Samuel estaria vindo para oferecer sacrifício, para então eles receberem a vitória sobre o que ele estava esperando. E Samuel demorou. Era para chegar em 3, 4 dias, chegou em 7 dias. Saul desesperado disse: eu não posso esperar, afinal de contas eu sou o rei, e se eu sou o rei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque o rei faz o que tem que fazer. Quem tem compromisso com Deus, sabe que para Deus, tudo tem um tempo perfeito, e não importa se eu acho que está atrasando, se eu acho que está demorando muito, Deus tem um tempo perfeito para tudo, e é assim que Deus gera em nós tudo isso. Ele gera em nós essa capacidade de saber aprender a esperar nele. Afinal de contas, se você dá um passo e ele não estiver com você, você tem um problema. Se você der um passo e a unção do Senhor não estiver sobre você, você tem que arcar com as consequências. Então se mova debaixo da unção. E para isso seja obediente às Escrituras, obediente ao que Deus tem falado, obediente ao que Deus tem direcionado. E o que Deus tem direcionado, o que Deus tem falado, Deus tem dito assim para nós, em Deuteronômio capítulo 28. Esse coloco diante de você um caminho de bênção e um caminho de maldição. Escolha hoje o caminho da bênção e prospere sobre tudo. Nós nos desesperamos quando as coisas começam a acontecer. E a gente esquece de que somos filhos de Deus. E que a gente pode pedir ao Espírito Santo ajuda, porque o Espírito Santo está com você para te ajudar nos momentos de dificuldade. A gente esquece que Deus é Deus e a gente começa a meter os pés pelas mãos, e Deus está dizendo: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Quer saber? O oposto da obediência é a rebeldia. E se tem uma coisa que mexe na vida do ser humano, é quando ele é rebelde àquilo que Deus está falando para ele. É quando ele acha que sabe alguma coisa. É quando ele vive como se ele não fosse prestar contas a Deus um dia. É quando ele simplesmente anda e desenvolve a sua vida achando que, cara, o que é isso? Eu sou dono da minha vida, de fato é. Mas ninguém está preparado a colher as consequências de decisões feitas fora da unção, fora do respaldo de Deus sobre a sua vida. Um dos parâmetros que eu vejo na nossa geração hoje, e aí uma palavra para a igreja, para que a gente entenda, é que muitos de nós vamos negligenciando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, no nosso crescimento na palavra, para ter uma vida de fé. Mas aí a gente chega nesse momento da unção, e a gente se depara em momentos que a gente precisa ter unção, mas a gente não tem. E quem não tem unção, e precisa demonstrar que tem unção, faz o que Moisés fez. Moisés estava no monte 40 dias, e ele voltava, e ele era repleto de unção. Ele tinha um véu no seu rosto, porque era o brilho muito grande. As pessoas ficariam ofuscadas.
Mas chegou uma hora que Deus falou: não vou mais brilhar sobre você, e parou aquilo. E Moisés já não tinha mais o brilho da glória, mas ele queria continuar mostrando que tinha o brilho da glória. Sabe o que acontece? Quando nós não temos unção e queremos mostrar que temos unção, nós não deixamos Deus ser Deus em nós, e a gente começa a manipular e a controlar as coisas. É por isso que na nossa igreja nós somos completamente contra qualquer movimento de manipulação. Se você não aplaudir porque você não entende que Deus é digno das suas palmas, você está perdendo. Mas eu não tenho que fazer pirotecnia aqui para que você entenda. Cara, eu preciso bater palma, eu preciso gritar, eu preciso pular. Faz o que você acha que deve fazer. Porque cada um de nós precisa andar segundo a revelação que tem recebido. Eu não tenho como esperar de você que você vá além daquilo que já está fluindo dentro de você. Mas a grande verdade é: quem vive encharcado de Deus não tem outra opção senão cara no pó, choro, alegria, extravagância. Irmãos, preste atenção, nós não estamos falando sobre manipular ou controlar, porque essa é a ação que o inimigo da nossa época deseja fazer. E como igreja eu quero trazer esse entendimento nessa palavra pastoral. Você não faz um favor de Deus um favor para Deus vindo ao culto. Você não faz um favor: agora Deus está feliz porque eu vim ao culto. De maneira alguma. Você pode cultuar em casa, você pode cultuar na sua casa. Deus vai se manifestar, vai se manifestar. O problema é se você não consegue cultuar entre os irmãos. Porque um dos mandamentos é que a palavra diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é, precisa colocar pessoas que não se encaixem, para que eles entendam: nós temos um propósito maior, e por esse propósito maior, eu me submeto a te amar, eu me submeto a te entender, eu me submeto a te perdoar, eu me submeto a conviver com você, a estar com você. A igreja ainda é a ideia de Deus para restaurar o mundo. E eu preciso dizer como pastor sobre a comunidade bíblica Logos: a nossa identidade não é a frieza, e não é a apatia, não é a manipulação e não é o controle. Nós somos filhos e queremos nos mover a partir do amor que já temos recebido dele. Se você vem com a cara ranzinza, com tristeza, com angústia, eu digo a você: não perca seu tempo. Quando você vier, entenda: à medida que você entrega para Jesus, você recebe dele. Então não fique angustiado, preocupado com o dia de amanhã. Adora ao Senhor, porque quem aprende a adorar é obediente, entendendo o processo da adoração, anda debaixo da unção. E aí você não precisa chegar no dia de amanhã, como a Maiara falou, forçando o povo a uma meta. Vamos lá, vamos lá. Simplesmente deixa o Espírito Santo fluir. Falou. Obediência. Uma outra coisa interessante sobre obediência é que a nossa geração tem perdido um pouco a compostura e o senso, ou o bom senso. Vou explicar por quê. Porque o reino de Deus é lugar de ordem, não lugar de desordem. Alguns de vocês que são empresários aqui, se o seu funcionário chegar a hora que ele der na telha, o que é que você faz? 3 vezes, meu irmão, já foi, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Mas por quê? E o amor? Onde é que está o amor? Onde é que está a compaixão? Não deveríamos ser misericordiosos e compassivos? Por que a gente não anda mais 1 milha? Porque andar 1 milha não tem a ver com te dar uma posição, onde você é remunerado, onde você recebe uma incumbência. Não, aí você precisa ter compromisso. Na igreja, nós agimos assim. Lá fora, eu tenho horários e eu preciso ter responsabilidade. Quando se trata das coisas de Deus, que é o que Saul estava fazendo, eu começo a relevar e dizer: isso é relativo. Então eu faço do jeito que eu quero. E eu preciso chamar a atenção a esse ponto. O culto é o lugar onde nós vimos para oferecer ao Senhor. Se for para o pastor, é uma coisa, mas se for para ele,
você precisa vir com o coração voltado a estar aqui na presença dEle com expectativa. Eu não tenho como gerar o reino é gerado pelo Espírito Santo que está em nós. Eu não tenho como gerar milagres, mas o milagre é gerado no momento que existe uma necessidade no nosso meio e uma expectativa para que Ele se manifeste. E uma das maneiras que você pode revelar que você tem expectativa daquilo que Deus vai fazer é entendendo que existe ordem. E, por exemplo, tem um horário que a gente começa. Começamos às 19 horas. É uma coisa simples, mas a palavra de Deus diz que quando a gente negligencia coisas simples e pequenas, a gente vai negligenciando coisas grandes também. Pequenas concessões geram grandes crateras. Quando a gente tem compromisso com Deus, a gente tem compromisso na vida, compromisso no trabalho, compromisso em casa, compromisso onde for. E o que eu estou falando para você aqui é como um pai falando para um filho. Porque nós estamos vivendo em dias onde nós estamos nos esquecendo que nós servimos a um Deus que, além de ser fogo consumidor, Ele é alguém que deseja investir em nós, mas Ele quer investir em nós para nos transformar todos os dias à imagem do Seu Filho Jesus. Interessante sobre a obediência é que quando eu caminho em desobediência, eu vou perdendo essa unção que o Senhor vai derramando sobre mim. E essa desobediência não tem a ver com algo que você tem comigo. Graças a Deus vocês são maravilhosos como igreja. Nós não temos esse tipo de problema. Nós não temos esse tipo de problema de ter pessoas que estão se rebelando. Nós não temos. Somos uma igreja maravilhosa. Eu louvo a Deus por isso. Mas a desobediência naquilo que Deus te pediu, te chamou, e você coloca em inúmeras situações, em inúmeros conflitos, em inúmeros problemas, em inúmeros obstáculos, e você não cumpre o que Deus te pediu. Eu sinto que o Senhor está dizendo para nós, chega um momento que nós temos que entender a nossa responsabilidade no reino. E a unção, ou o preço da unção, tem a ver com se comprometa com aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você é um administrador, seja o melhor administrador possível. Se você é um evangelista, seja o melhor evangelista possível. Se você é um adorador com música, seja o melhor que você puder. Se você é um coach, se você é um advogado, se você é um psicólogo, faça tudo para a glória de Deus. Não queira viver meia boca, não queira fazer de qualquer jeito. Porque quando você vai sendo fiel no pouco, Deus vai aumentando a unção sobre você. Ele vai desatando mais sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu não sei o que Deus tem colocado sobre você. Mas eu sei de uma coisa. A maioria de nós tem esquecido que a salvação sim é de graça, mas que a unção tem um custo. E que não adianta pintar de que tem unção, se você não tem, Deus não respalda. A unção nasce num ambiente de intimidade, num ambiente de devoção, num ambiente de humildade ao Senhor. E ela vai levando você, conduzindo a um ambiente onde você coloca a mão e as coisas acontecem. E aí vem o nosso terceiro ponto, que é o favor. Fé, unção e favor. No favor de Deus, eu quero trazer uma pessoa chamada Davi. Davi, quando Saul foi rejeitado, Deus falou: eu me provi de um homem, me provi de uma pessoa. Davi não tinha os requisitos que os irmãos dele tinham, que Saul tinha. Davi não tinha as características físicas. Davi não tinha sequer a preparação por causa da idade. Mas Deus olhou para ele e entendeu que ele estava sendo uma resposta a um propósito, ao contrário de Saul, que foi uma resposta a uma necessidade. Aquele que veio para suprir uma necessidade se desviou no meio do caminho porque não tinha um propósito. Mas quando Deus quer gerar um propósito na vida de alguém, Ele faz como fez com Davi. A primeira coisa que Ele fez com Davi, Ele falou para Samuel: vai até a casa de Jessé. Quem era Jessé? Jessé era o pai, fala comigo, era o pai de Davi. É o que eu falei para você.
O reino de Deus é hierárquico. Não para que quem governa ou lidera domine sobre você, oprima você, mas que coloque prumo, que coloque ordem, que dê direcionamento. Então o reino de Deus, Deus libera dentro dessa hierarquia funções específicas, unção específica para liberar favor. Então quando Deus for procurar você, para projetar você para algo maior, pode ter certeza, Ele vai procurar o lugar aonde você tem raízes, aonde você está fazendo raízes. Eu quero dizer para você que fazer raízes não é estar no lugar, é estar se aprofundando no lugar, é estar se misturando com o lugar, é fazer parte do lugar e o lugar fazer parte de você. Nossa geração, quero pontuar isso de novo, porque o nosso pastoral hoje é sobre isso. Nossa geração é uma geração que sabe ter compromisso com o mundo virtual, mas não consegue ter compromisso com o mundo real. O mundo virtual não exige de mim, o mundo real exige. O mundo prático exige de mim. Por exemplo, eu posso assistir um cara muito bom, cheio do poder de Deus, pregando, e eu digo, meu Deus, que homem maravilhoso, esse é o cara. Eu preguei esses dias, agora 2 dias atrás, no encontro de pastores, quase 300 pastores metodistas. Meu Deus, como eu fui abençoado naquele lugar. E eu termino de pregar e o pessoal veio, meu Deus, pastor do céu, nunca tivemos, o bispo falou assim, o que você está falando aqui é algo que abençoou as nossas vidas, nunca recebemos algo, não, ele falou assim, eu não te conhecia desse jeito, já tivemos juntos no mesmo lugar, mas eu nunca sentei para te ouvir, e eu tive que dizer para eles, eu não tenho nada, eu sou um pastor local, de uma igreja local, a única diferença é que eles não me conhecem. Então quando a gente não conhece, é mais fácil a gente aplaudir. Mas é mais difícil você me conhecer, os meus defeitos, os meus problemas, e continuar sendo fiel comigo. Continuar dizendo, pastor, eu creio no que o senhor está falando. Ele está procurando homens e mulheres de raízes, de compromisso, que se misturam, são misturados, que investem, são investidos, que doam, mas que recebem também. A igreja, ou a comunidade bíblica Logos, não se resume a um culto de domingo. É maravilhoso, mas você não tem como construir ou ir além vindo só nos domingos. Nós somos mais do que os domingos. E essa parte que é a parte difícil, porque a gente precisa se deparar com o outro, com o homem, com as debilidades, com os problemas. Mas eu vou dizer para você, tem algum marido ou esposa aqui que são perfeitos? Provavelmente alguns de vocês já pensaram em se separar e disse assim, meu Deus, não dá, eu quero separar porque eu não consigo ficar junto. Mas você está firme, porque a sua vida está misturada com a dela, e a dela está misturada com a sua, com o dele está misturado com a sua. Vocês misturaram os nomes, vocês misturaram os propósitos. E quando a gente mistura os propósitos, os nomes, e os sonhos e os projetos, a gente entende, eu preciso relevar algumas coisas, porque tem muito mais coisa em jogo do que só o meu coraçãozinho ferido, do que só a minha orfandadezinha aqui. A gente persevera. Lembro de Jesus em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele está orando, ele estava orando pelos discípulos. Pai, eu oro e rogo que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os guarde. Aí ele ora por aqueles que ainda iam se converter. Eu oro também por aqueles que ainda conhecerão a verdade. Aí ele diz assim, e por eles eu me santifico. Jesus tinha um senso de compromisso com a missão e com o propósito. E a única maneira de andarmos debaixo do favor é quando nós entendemos, não importa o que, quando ou como, eu tenho uma missão de Deus, eu não vou retroceder, eu não vou dar um passo para trás. Quando a minha alma não estiver me ajudando a prosseguir, eu vou dizer, como o salmista disse, aquieta-te, ó minha alma, porque ainda louvarás ao Senhor. Aquieta-te, meu coração, porque o Senhor é bom e fiel, e Ele nunca mente, nunca falha. Se Jesus se santificou,
em função daqueles que ainda iam se converter, isso quer dizer nós. Ele estava revelando para a gente o senso de propósito e de missão. Em outras palavras, porque Filipenses fala que ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão da sua perfeição. Isso é, Jesus poderia ter pecado, feito qualquer coisa, mas ele estava vendo eu e você lá no futuro, no dia de hoje, e ele estava dizendo: Pai, por eles eu me guardo, por eles eu me santifico, e valeu a pena. Por isso que nós estamos aqui glorificando o nome dele. No início da Logos, estávamos no hotel, o ministro de louvor, cara, naquele dia eu arrumei tudo, era o dia dele fazer, eu acho que seria o primeiro ou segundo dia. Antes eu passei um ano fazendo sozinho, para poder deixar o pessoal só receber. E no dia que era o rapaz para fazer, ele me liga 5 minutos antes de começar. Eu fiquei louco. Ele falou: pastor, não tenho como ir. Meu irmão, você está brincando? Não estou, não vou. Cara, o que é que está acontecendo? Eu não me preparei para isso. Pastor, é o seguinte, eu tive um problema aqui com minha esposa, discuti com ela, meu coração está duro, e não estou afim de ir, porque não consigo adorar a Deus assim. Eu falei: então você não vai vir porque você brigou com sua esposa? Eu não sei o que você faria. O que eu fiz foi: beleza, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu quero destrinchar esse episódio. Jesus disse: pela noiva, por aqueles que vão se converter, eu me santifico, eu me guardo, e eu me torno um exemplo. Quantos crentes nos dias de hoje deixa o que Deus tem colocado nas suas mãos? Deus coloca uma missão, um propósito e um sonho, e eles falam: hoje eu não estou bem, briguei com a minha esposa. Pastor, mas você acha que é legal ir na igreja e ministrar eu briguei com minha esposa? Não é legal. O legal é que você não brigue com ela. O legal é que você saiba que você é chamado para ser exemplo, e o seu primeiro campo missionário é a sua casa. Então ame a sua esposa, e se você brigar com ela, arrependa-se, peça perdão, mas não negocie a unção e o ministério e o propósito que Deus colocou sobre você. Deus nunca pediu perfeição de você, mas Ele pediu inteireza de coração, Ele pediu obediência, Ele pediu compromisso. Então nós arrumamos a nossa vida, nós colocamos a nossa vida em ordem, em função daquilo que Deus está colocando e confiando a nós. Note, não é primeiro você, é primeiro Ele. Não é buscar primeiro a sua vontade, é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quantas pessoas hoje abrem mão? E eu quero falar sobre isso porque esse é um tema. Cara, eu converso com tanto pastor, e eu dou graças a Deus, porque eu já estava chegando a paranoia um dia de achar: meu Deus do céu, será que só sou eu? Sou só eu que bebo? Uma brincadeirinha sem graça, mas vamos lá. Será que sou só eu que estou bebendo? Eu cheguei a perguntar: Senhor, será que é só comigo? Eu converso com um, com outro, com outro, e todos eles têm as mesmas coisas. A nossa geração é uma geração descompromissada. É uma geração que começa, se o pastor não estiver do lado, vamos lá, como um coach, pessoal, vamos lá, o cara não vai. Quem tem que estar com você é o Espírito Santo. A promessa de Deus para você não foi: eis que te darei o pastor Paulo todos os dias. Não, eu darei a você o Espírito Santo, e Ele estará com você todos os dias. Faça uso do Espírito Santo. Os frutos vão vir quando você fizer uso do Espírito Santo. Mas vamos lá, deixa eu falar sobre isso, rapidinho. A gente desiste muito fácil, porque a gente diz: estou sobrecarregado. Cara, não está legal, o negócio está ficando feio. Eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo tudo. Deixa eu trazer a gente para o equilíbrio. Porque a Bíblia fala no Evangelho de João que nós fomos chamados a dar frutos e muitos frutos. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, esse produz boas obras. Boas obras é o que a gente faz com as nossas mãos, que serve ao próximo, que transforma cidades e transforma nações. Quando você está na obra de Deus,
achando que está trabalhando para Deus, mas a sua expectativa é que o homem te veja, você se cansa e se sobrecarrega. Quando você está na obra de Deus, trabalhando com Deus, e a sua expectativa é só nele, impossível você morrer, porque eu não acredito que alguém que vai fazer a obra do Senhor, fazendo para Ele, que é o renovador, vai deixar você afundar e morrer. Pondere a sua expectativa, pondere a sua intenção e a sua motivação, porque senão eu seria a pior pessoa do mundo. Eu tenho que dar conta da igreja, da liderança, da minha esposa, dos meus filhos e outras coisas que eu ainda vou pegando por aí, que eu não sei se eu acho que eu sou leso demais, vou abraçando, mas eu entrego a minha vida. Eu posso me cansar fisicamente, mas eu não estou morrendo, eu estou me renovando todos os dias, porque eu estou entendendo, Deus está confiando. Sabe por quê? Porque Deus vai dar a você mais. Quanto mais você for fiel, mais Ele coloca na sua mão. Quanto mais você for fiel, mais Ele deposita nas suas mãos. Para a gente caminhar para a conclusão, deixa eu trazer o relato de Davi, falando sobre o favor. Davi estava na casa do pai, ele tinha raízes. Não venha apenas no domingo, se envolva. Podemos não ser perfeitos, podemos não ser, aquela igreja, mas é aqui que Deus te plantou. Então arrume a vossa vida e se envolva com a gente. Nos conheça e seja conhecido. Se misture, seja misturado em outros ambientes, doe e receba. Não queira fazer parte de algo que você não é inteiro. Seja inteiro, intencionalmente inteiro. Devote-se completamente. E se tiver de gastar os seus dias, gaste para o Senhor. Entregue tudo que você tem para Ele, porque vale a pena. Vale a pena e vale a pena. Pode perder cabelo, isso aí Deus não garantiu que a gente não ia perder, não. 5 anos atrás eu tinha cabelo. E eu digo a você que a aceleração da perda do meu cabelo foi o fato de não ter sabido confiar em Deus suficientemente e fiquei ansioso demais. Se eu tivesse confiado mais nele, não perdia tanto cabelo, mas perdi. Mas você não tem noção do que eu tenho ganhado. Você não tem noção de como os dons têm sido aflorados. Você não tem noção da área de influência que Deus tem me levado cada vez mais, das jurisdições espirituais que Ele tem me levado. Sabe o que é isso? É um custo. E eu disse para Ele, eu estou disposto a pagar esse custo, porque a minha vida só tem um sentido. Eu quero todos os dias da minha vida te servir. Cada gota do meu sangue não é para outra coisa, é para servir. Deus sabe que eu prego para 10 mil pessoas com a mesma intensidade que eu prego para 5. Eu prego para eruditos numa faculdade, para doutores, como já aconteceu, em seminários teológicos, mas se eu for para a beira da rua, eu vou pregar com a mesma paixão, porque para mim importa que eu seja gasto todos os dias por Ele, e que Ele me use. Afinal de contas, não existe outra razão para eu estar nessa vida, ou para você estar nessa vida. Quando Davi estava no meio do deserto, ele foi ungido, e o Senhor estava para desatar a maior expressão de favor sobre a vida dele. Preciso observar alguns pontos. Ele era pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, ele tinha responsabilidade e compromisso. Quase 17 anos se passam, o menino está 17 anos mais velho, com a unção sobre a cabeça, mas continua no mesmo lugar. Eu acho que a maioria de nós já teria chutado o pau da barraca e dito para não xingar a Deus, seria dito: aquele profetazinho Samuel, mentiroso das trevas, disse que Deus me ungiu. Deus não me ungiu, porque se Deus tivesse me ungido, eu estaria sendo usado. Note que quando nós somos resposta a uma necessidade, as coisas acontecem da noite para o dia. Mas quando nós somos resposta a um propósito, Deus se encarrega em nos gerar ao longo dos anos e ao longo do tempo aqui um coração preparado para o propósito. Propósito não tem a ver com o momento, tem a ver com o
tempo que Deus deseja fazer algo que vai ecoar na eternidade. Então, se está difícil hoje, se você olha e não sabe por que está ainda parado, emperrado as coisas, meu Deus, o Senhor falou, por que não está acontecendo? Porque Ele está forjando em você, no deserto, um coração apto a se mover nesse propósito. Você só tem que ser fiel. Continua cuidando das ovelhas. Cuide das minhas ovelhas, diz o Senhor. Cuide das minhas ovelhas, diz o Senhor. Você pode não ter um chamado para um ministério pastoral, mas todos vocês têm um chamado para cuidar das ovelhas, porque isso é amar. Isso é se mover em Deus, é encontrar alguém aqui, trazer para perto, é abraçar, é beijar, é aconselhar, é suprir. Todos nós, como igreja, como discípulos de Jesus, somos chamados a cuidar da igreja, a cuidar da noiva, a cuidar das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Cuide da minha igreja, diz o Senhor. Cuide da minha noiva. Davi não sabia, mas o momento crucial, o de repente de Deus na vida dele, aconteceu quando o pai olha e fala assim: Davi, vai ali levar uma marmita para os seus irmãos que estão no campo de batalha, no exército. E Davi responde com as palavras originais dizendo: Hineni Abba, eis-me aqui, seja o que for, a hora que for, diga-me o que tu queres, e eu farei o que agrada o teu coração, papai. Ele poderia ter tido outra reação. Afinal de contas, como assim eu vou levar marmita? Aqueles marmanjos não sabem que eu tenho a unção. Se eu tenho a unção, eles deveriam vir me servir. Mas em nenhum momento você vê Davi se opondo. Sabe por quê? Porque ele entendia, ele podia ter a unção de rei, mas ele ainda era filho. Ele entendia hierarquia e ele entendia autoridade. E quando você se submete a orientações que Deus te dá através da sua liderança, você prospera. Ouça aos seus profetas e prosperareis, é o que a palavra diz. Às vezes a gente quer ouvir o conselho de como resolver o problema que a gente arrumou, mas a gente não vem antes para desenvolver em oração. Então, quando a gente não vem antes para desenvolver em oração e conversar, se você tem condições de sabedoria, vai lá e faz. Mas se você precisa de ajuda, compartilha e desenvolve, mas esteja aberto a ouvir o que Deus está falando. Ouça as figuras paternas que Deus colocou sobre você. A partir daí vai fluir a bênção sobre ti. Aleluia. Davi vai lá e fala: Hineni Abba, e aí ele pega a marmita e leva até o campo. Davi não sabia, mas aquele momento era o momento da prova de Deus sobre a vida dele. 17 anos tinham se passado, aquele menino preso num deserto. Eu não sei quantos sentimentos passaram no coração dele, quantos questionamentos passaram no coração dele. A única coisa que eu sei é, independente de como estava a alma dele, ele disse Hineni, ele disse eis-me aqui, e ele foi. E aquela ida dele, aquela obediência dele, fez com que ele se encontrasse com a maior oportunidade de Deus da sua vida. Às vezes a gente é pego de surpresa e não sabe que aquela prova que você está passando, aquilo que parece que está tomando o seu pescoço, e ainda assim você se compromete, você tem que fazer o que tem que fazer, é o momento crucial e o momento chave de Deus sobre a sua vida. Davi chega no campo. Quando ele chega no campo, ele se depara com a oportunidade, não com o problema. Todo mundo estava vendo Golias como um problema. Davi viu Golias como a oportunidade de demonstrar que Deus é Deus. E aí começa a se desatar o favor na vida dele, porque um menino que não tinha nome, um menino que não tinha perfil, Saul tentou colocar a armadura sobre ele, não deu conta. Ele não foi com armas humanas, ele não foi com persuasão de palavras humanas, ele foi na força do Senhor. Que Senhor é esse? Aquele que ele disse: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz descansar junto a ribeiros de águas cristalinas.
Ele não estava falando de alguém que um pregador falou para ele. Ele estava falando de alguém que ele experimentou todos os dias no deserto. Ele experimentou e ele foi sendo provado no pouco, e Deus colocou no muito. Mata um leão, mata um urso, e Deus disse: com a mesma obediência e disposição que você cuidou de ovelhas esses anos todos, que você matou um urso e matou um leão, em nome do Senhor dos Exércitos, você matará Golias. Golias não era só Golias. Golias era a maneira que Deus queria propagar o nome de Davi por uma nação inteira. Golias não era um problema. Golias era a oportunidade que Deus estava dizendo: hoje as pessoas saberão que esse homem verdadeiramente me serve, e porque ele me serve, elas verão que eu estou sobre ele, não apenas com unção, mas com favor. Favor é quando você chega no ambiente, as portas se abrem para você. As pessoas olham para você e dizem: eu não sei o que você tem, mas eu te amei. Eu não sei quem você é, mas houve uma empatia no meu coração com relação a você. Davi teve favor diante do exército, diante do rei e diante de uma nação inteira. E no momento que ele se levanta, não foi com a arma de Saul, 5 pedrinhas, e ele só precisou usar uma. Ele falou: Golias, tu vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, em nome de Yahvé, de Elohim, que era o nome do Senhor. Eu não vou no nome de Jessé, meu pai. Eu não vou no meu próprio nome. Eu sei que existe alguém sobre mim que me chamou para um propósito maior, e é nesse nome que eu te destruo, é nesse nome que eu te mato, é nesse nome que eu te derroto. Uma pedra, ele joga uma pedra, bate na testa de Golias, e Golias cai ao chão. Sabe o que o Senhor está falando conosco hoje? Não é quantos anos você tem, não é quanto você carrega com você de dinheiro no bolso, é o quanto o seu coração é dele, é o quanto a sua alma é dominada pelo Espírito. O que nós estamos falando nessa noite aqui é que ele está dizendo: eu não me preocupo com a sua aparência, porque Saul veio pela aparência e fracassou. Mas quando o Senhor olha e vê um coração submisso e quebrantado, compromissado, Ele fala: esse crê em mim verdadeiramente, unção virá sobre ele. E porque ele é um menino que mantém a unção, virá sobre ele o meu favor. Essa mensagem não é para que a gente saia daqui hoje e faça uma ministração sobre ela no final. Essa mensagem é para que você guarde no seu coração, volte para casa e pense que tipo de cristianismo você tem vivido. Que tipo de cristianismo nós queremos viver. E Deus não está perguntando se é difícil, Ele só está perguntando se você quer ser um instrumento. Ele não está perguntando se você tem condições, se você pode. Ele só está dizendo: eu tenho uma tarefa e uma missão. Você está disponível? É o Espírito Santo que trabalha em você. Ele estará com você todos os dias. Quando você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai acender a luz na sua frente, vai dizer: vai por aqui, vai por aqui. Quando você não souber ler esses sinais, Ele vai levantar pessoas que vão surgir na sua frente como verdadeiros anjos e vão te orientar. Quando você estiver sozinho e todo mundo tiver te abandonado, ou você estiver se sentindo só, não tem problema. Ele disse: eu não te deixarei, todos os dias da sua vida eu estarei contigo. Quando você estiver desesperado para dizer: Senhor, não sei o que decidir, Ele vai dizer: eu trarei para você a revelação pela palavra do que você deve fazer e como você deve fazer. Nós estamos lidando com um pai, e um pai de amor, mas Ele é pai. Eu estou talvez nos próximos 60 ou 70 dias, eu já tenho mais da metade pronta, mas eu estou a caminho de terminar a trilogia que Deus colocou no meu coração, falando sobre paternidade, filiação e orfandade. Chama-se paternidade sine qua non. Depois eu explico o que é sine qua non. Mas eu vou
só falar para você sobre um tema de um capítulo para você entender. A revelação progressiva do amor. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, casamos, produzimos filhos e morremos. O amor de Deus é da mesma maneira, com exceção da morte, que Ele nos mantém para sempre. Mas o amor não nos mantém infantis. O amor nos amadurece. Eu tenho 2 filhos, tenho 2 meninos, né? 13 e 11, e aí tem a Sarinha, de 11 meses. A Sarinha, eu brinco de um jeito, é uma criancinha. A brincadeira com os meninos maiores é outro tipo de brincadeira. Tem hora que eu vou dar um beijinho neles e brinco, faço cócega, isso acontece. Mas eu não posso tratá-los como crianças, porque eles não são mais. O Senhor está dizendo, na vida cristã, Deus é Deus, mesmo quando a gente não está tremendo no Espírito. Deus continua sendo Deus, mesmo quando a gente não sente o vento da unção. Deus está nos chamando ao amadurecimento cristão. E nós somos uma igreja que vamos transformar a porção da cidade que Ele nos deu. E nós precisamos amadurecer, ser homens e mulheres, porque essa missão não é para meninos. Nós temos uma missão com relação à cidade, e nós precisamos nos misturar mais. A nossa cultura não é uma cultura de relaxo, é uma cultura de excelência. Nós não somos uma igreja de, se der, deu. Não, nascemos, é para fazer, nós vamos fazer. Somos uma igreja de compromisso, uma igreja de força, e o Senhor tem nos sustentado e vai continuar sustentando. Ministério não mata. Mata quando eu faço ministério para o homem ou para me promover. Mas quando eu faço para Ele, o ministério me leva a lugares que naturalmente eu nunca iria. Deus abençoe você, abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Amém.